Olá, vamos estudar o que já estudamos. Orações subordinadas substantivas. Tereza, nós não estudamos isso. Estudamos quando estudamos sujeito, nós vimos que ele podia ser oracional, isso é uma oração subordinada substantiva. Quando estudamos os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, vimos que eles podiam ter representação nominal ou oracional. Então, essas orações substantivas, elas já foram vistas ao longo das aulas em que falamos dos termos da oração. Só que agora vamos compactar tudo num momento, num lugar só. Então, olha aí para a sua telinha, período composto, orações subordinadas substantivas. Período composto vai ter período composto, só para você ter uma ideia do todo. Período composto pode ser composto por orações coordenadas, ou pode ser composto por orações subordinadas. As orações subordinadas se subdividem em 3 categorias. Subordinadas substantivas, que nós vamos rever agora, subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais, só para você entender, tá? Essa dimensão. E as orações coordenadas são orações coordenadas. Elas podem ser divididas em assindéticas, as que não têm síndeto, não tem conjunção, e as sindéticas. E as orações subordinadas se subdividem em 3. As substantivas, que exercem função substantiva, nomeiam. As adjetivas, que exercem função adjetiva, na verdade, exercem função de adjunta de nominal. E as adverbiais, que exercem função de adjunta adverbial. Vamos ver agora as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são introduzidas quando desenvolvidas, isso é importante, porque algumas são reduzidas. Desenvolvida é o contrário de reduzida. Uma oração reduzida, ela não tem conjunção. Quando há conjunção nas orações substantivas, essa conjunção é chamada de conjunção integrante. E nós já sabemos que vamos substituir a oração inteira. Por isso, classificam-se de acordo com a função sintática que desempenham. Que função sintática uma oração subordinada substantiva pode desempenhar? 6. De sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito ou aposto. E aí, esta oração subordinada substantiva será subjetiva, se exercer a função de sujeito, objetiva direta. Nós vamos chamar assim, oração subordinada substantiva subjetiva. Oração subordinada substantiva objetiva direta, exerce a função de objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Oração subordinada substantiva predicativa, exerce a função de predicativo do sujeito. Oração subordinada substantiva apositiva, exerce a função de aposto. Olha os exemplos aqui. Convém que se combata a corrupção. Convém isso. Isso convém. Isso não é o sujeito? Isso não é o sujeito? Só que na frase não tem o isso. Tem uma oração, que é um sujeito oracional. Dizer que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, é o mesmo que dizer que é um sujeito oracional. Alguém perguntou se você estudou o projeto. Alguém perguntou isso. Esse isso, que aqui é esta oração, subordina-se ao verbo perguntar, responde à pergunta o que, é o objeto da pergunta. Este ser é a conjunção integrante, aqui em cima era o que. E essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
Em outras palavras, é um objeto direto oracional, tá? São duas maneiras de dizer a mesma coisa, que é um objeto direto oracional ou que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O presidente não convenceu o partido de que o projeto era economicamente viável. O presidente não convenceu quem? O partido é objeto direto. De quê? De que o projeto era economicamente viável. Substitui por disso. Esse de aqui é uma preposição regida pelo verbo convencer. Convencer alguém de alguma coisa. Então é o objeto direto, indireto. Mas é um objeto indireto oracional. Porque dentro dele há um verbo. Então é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. O partido é favorável a que se aprove o projeto. O partido é favorável a isso. Substituindo a oração toda por isso, para você entender que ela é uma oração substantiva. Essa preposição a está aqui por conta de favorável. Quem é favorável a alguma coisa. Então vamos lá. Vou repetir uma ladainha. Termo subordinado a adjetivo. E preposicionado, porque eu estou vendo ali a preposição a, termo subordinado, adjetivo e preposicionado, só pode ser um complemento nominal. Aí a gente já aprendeu a reconhecer um complemento nominal, certo? Então é um complemento nominal oracional. É um complemento nominal oracional, porque é um verbo. Aí dentro, que é o verbo aprovar, então é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. O fato é que ninguém falou a verdade. O fato é o sujeito. É o verbo ser, verbo de ligação. Então isso aqui tudinho é o predicativo do sujeito. O fato é isso. Sujeito mais verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então é uma oração. Se fosse isso, o fato é isso, o fato é esse. Esse isso seria o predicativo do sujeito. Mas ele está aqui sob representação oracional. E a positiva. O treinador fez um pedido. Que o deixassem em paz. Ele fez um pedido, isso o que? Eu estou explicando, é um aposto de pedido. Eu não estou qualificando o pedido, não tem função adjetiva, percebe? Eu estou esclarecendo que pedido é esse. Então, isso é um aposto que explica que pedido é esse. Mas é um aposto oracional, porque tem o verbo deixar aqui. Pronto. Então, é isso. Oração subordinada substantiva vai se classificar de acordo com a função sintática que exerce. A melhor maneira é substitua por isso e veja a função que o isso teria. Vamos fazer? Vamos aqui. É verdade que o Brasil tem investido em tecnologia. Dois verbos, e tem investido, que é uma locução verbal. Tem um que aqui. Primeira coisa, esse que é uma conjunção integrante. É verdade, é a primeira oração. A segunda oração é essa introduzida pelo que. É verdade, isso. O que equivale a dizer isso é verdade. Qual seria a função do isso? Sujeito. Então é a função dessa oração. Então, esta oração aqui é o sujeito oracional da primeira oração. Em outras palavras, é uma oração subordinada. Repete comigo que é mais fácil quando você repete, você memoriza mais facilmente. Oração subordinada, substantiva, subjetiva.
É por conta de ser um sujeito oracional que este verbo aqui, que é o verbo da oração principal, está na terceira pessoa do singular, que é uma regrinha de concordância. O seu examinador pode dizer que na frase é verdade que o Brasil tem investido em tecnologia, a forma verbal está na terceira pessoa do singular porque não tem sujeito determinado. Não tem, é um sujeito determinado oracional. E este que é uma conjunção integrante. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É esta aqui. Só a gente substituir pelo isso e ver a função que o isso teria. Sabe-se que o investimento em pesquisa é pequeno no país. Vamos ver os verbos? Vamos ver os verbos. Sabe-se, verbo saber. E verbo ser. Duas orações. Olha o que? Sabe-se que o investimento. Sabe-se isso. Imediatamente eu vou saber classificar este que como conjunção integrante. Imediatamente eu já sei que esta oração aqui todinha é uma oração subordinada substantiva. Ponto. O fato de eu conseguir substituir a oração toda por isso me diz que ela é uma oração substantiva e essa conjunção que a introduz é uma conjunção integrante, não me diz mais nada. Só que eu quero agora saber a classificação desta oração, aí nós vamos ter de lembrar outra coisa. Não pode aprender uma coisa e esquecer outra. Tem um C aqui. Sabe-se isso. Já substituí a oração pelo isso. O verbo é transitivo direto. Opa! Primeira exigência para o C ser uma PA. Segunda exigência, sabe-se isso, isso é sabido. A frase admitir transposição para a passiva analítica. Então esse é uma PA, né? Porque essas duas condições aqui são para o C ser uma partícula passivadora. Se o C é uma partícula passivadora, esse isso é o sujeito. Esta equação sintática já é sua conhecida há muito tempo. Verbo transitivo direto mais partícula passivadora não tem objeto direto, tem sujeito. Então volte. Volte, porque isso aqui é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Exerce a função de sujeito. Se tiver alguma dificuldade de nomenclatura, tem que ficar com a tabelinha do lado. Se ela exerce a função de sujeito, ela é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Certo? Ou, em outras palavras, é um sujeito oracional. Por isso, não vou perder a oportunidade, este verbo está na terceira pessoa do singular. O jornalista destacou que o parlamentar votou a favor da proposta. Quantos verbos? Destaque aí os verbos. Quantos verbos? O jornalista destacou que o parlamentar votou a favor da proposta. Primeira oração. O jornalista destacou. Olha o que? Esse que introduz uma oração. Essa oração pode ser substituída por isso? Pode. Então, este que é o quê? Conjunção integrante. E esta oração, naturalmente, esta oração toda é uma oração subordinada substantiva. Qual é a função que ela exerce? Esqueça a oração, pense no isso. Se fosse o isso, qual seria a função do isso? O jornalista, o sujeito, destacou o quê? Isso. Qual seria a função do isso? Objeto direto. Então isso aqui é um objeto direto oracional. Então complete comigo aqui. É uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ou isso, OSOD. Você sabe
se o exercício de fixação está disponível? Verbos sabe e está. Verbo saber e verbo estar. Você sabe isso? Pego esta oração inteira, substituo por isso. Você sabe isso? Quem sabe, sabe algo, né? Esse verbo aqui é o verbo transitivo direto. Podia ser também saber de algo, mas é sabe algo. Então, eu já sei que este ser é uma conjunção integrante. Já sei que este ser é uma conjunção integrante. E já sei que esta oração aqui é uma oração subordinada substantivo. O quê? Qual é a função que ela tem? Objeto direto, Tereza. Você sabe o quê? Isso. É um objeto direto. Aí é um objeto direto em forma de oração, porque tem verbo. Então vamos lá. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Próximo. A verdade é que a vida precisa de pausas. A vida precisa de pausas. É uma verdade. Precisa. Verbo ser, verbo precisar. Primeira oração. A verdade é. A verdade é isso. A verdade é essa. Vamos lembrar? A verdade é o sujeito. É verbo de ligação, que é o verbo ser. O que vem depois nessa equação? Predicativo do sujeito. Mas é um predicativo oracional. Porque é um verbo dentro desse predicativo, que é o verbo precisar. Então esta oração todinha aqui é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Este que, para variar, é uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Tudo a ver com oração substantiva. Próximo. A professora gosta de que haja silêncio durante a aula. Gosta e haja. Gostar e haver são os dois verbos. Primeira oração, a professora gosta. Professor é o sujeito, gostar é verbo transitivo indireto. Ela gosta de quê? Ela gosta disso. Qual seria a classificação sintática, função sintática desse disso? Objeto indireto. Esse de é uma exigência do verbo gostar, regência verbal. Toda vez que uma preposição aparece, eu a abordo. Você veio com quem? Eu vim com o verbo gostar. Ele que me trouxe, ele exigiu, certo? Então vamos lá. Este que, já estou vendo, é uma conjunção integrante, porque introduzi uma oração que eu substituí por isso, né? Esse de aqui é esse dessa preposição, é uma conjunção integrante. E esta oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ela é um objeto indireto oracional, que é uma outra maneira de dizer. Seu examinador pode dizer que é um objeto indireto oracional ou que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. O jornalista destacou que o parlamentar votou a favor da proposta. Faz aí. O jornalista destacou, oração principal. Ele destacou isso. Então já sei que o que é conjunção integrante. Esse isso seria objeto direto de destacar, certo? Então esta oração toda é um objeto direto oracional. Em outras palavras, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Você sabe se o exercício de fixação... Você sabe... Isso.
já fizemos isso aqui, né? Ó, já fizemos. Tô repetindo só para fixar, tá? Você sabe isso? Novamente, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas às vezes elas estão reduzidas. Olha só, às vezes o que é uma oração substantiva reduzida? Sem conjunção integrante ou de qualquer outra natureza, verbo em forma nominal. São duas características das orações reduzidas, sejam substantivas ou não substantivas. Elas não têm conectores e elas têm verbo em forma nominal. Essa forma nominal do verbo pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio em tese. No caso das orações subordinadas substantivas, serão reduzidas de infinitivo apenas. Acompanha aí comigo, vamos fazer análise sintática. Dia de análise sintática. É importante ter uma alimentação balanceada. É e ter. É importante isso. Que é esta oração inteira. Isso é importante. Mas, ó, eu não tenho conjunção, tá vendo? É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É o sujeito oracional da forma verbal é. Só que ela é reduzida, porque ela não tem conjunção integrante de infinitivo. Porque o verbo, que é o verbo ter, está no infinitivo. Tereza, a gente pode desenvolver essa oração, uma oração que não é reduzida, é desenvolvida. Então, eu posso ter uma oração reduzida e desenvolvê-la? Pode. Posso dizer assim, é importante que se tenha, por exemplo, seria uma forma de desenvolvê-la. É importante que se tenha uma alimentação balanceada. E aí ela deixaria de ser reduzida. Ó. Coloquei um que aqui. Aí seria simplesmente uma oração subordinada substantiva, subjetiva. O governo disse ser importante a aprovação das medidas propostas. O governo disse ser importante duas orações. O governo disse a oração principal. Ele disse o quê? Isso. Então, esse isso, que quer que seja, e aqui é esta oração ser importante a aprovação, é o objeto direto. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Reduzida. Ó, não há conjunção aqui. Reduzida de infinitivo. Dá para desenvolver, Tereza? Dá. Vamos lá, desenvolva comigo. O governo disse que é importante a aprovação das medidas propostas. Aí seria simplesmente uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Que essa aqui de cima também é, tá? O fato de ela ser reduzida de infinitivo não quer dizer que ela não seja objetiva direta. Às vezes, gosto de ficar sozinho em casa. Gosto e ficar. Primeira oração. Às vezes, gosto. Gosto, verbo transitivo e indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto disso. É um objeto indireto, mas é um objeto indireto oracional. Desenvolva, Tereza. Às vezes a gente não consegue, às vezes ela só pode ser reduzida. Às vezes gosto de que fique em casa. Às vezes gosto de que eu fique em casa. Tudo bem, vai ficar estranho, não é? Mas é possível. Às vezes gosto de ficar em casa, às vezes gosto disso. Esse disso, o que quer que seja, né, será o objeto indireto. Aqui é uma oração. Só que, olha, sem conjunção significa que ela é reduzida de infinitivo.
Em regra, as orações substantivas reduzidas são reduzidas de infinitivo. Outras, as adjetivas, as adverbiais, podem ser reduzidas de gerúndio ou particípio, mas as substantivas são reduzidas de infinitivo. Essa primeira aqui, às vezes, gosto da oração principal. Tereza, não tinha de ter uma vírgula aqui, não? Não tinha, né? Podia. Porque, às vezes, é uma locução adverbial, um adjunto adverbial, mas são duas palavras. Aí, adjunto adverbial deslocado, formado por uma ou duas palavras, a vírgula é facultativa. Se fossem 3 ou mais palavras, a vírgula seria obrigatória. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Tá reconhecendo? Letra de uma música. Vamos fazer a classificação. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Não estou disposto é a oração principal. Há um eu, que é um sujeito elíptico. Esse sujeito elíptico, eu, tem um verbo de ligação, disposto é o predicativo do sujeito. Nem precisava, só para a gente lembrar. A esquecer seu rosto de vez está aqui subordinado a disposto. Disposto é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Eu não estou disposto a isso. Eu já sei que é uma oração que é subordinada e que é substantiva, substituível por isso. E já sei que ela, vou pular aqui, porque é uma outra classificação, e já sei que ela está reduzida. Não estou disposto a que seu rosto seja por mim esquecido. Seria uma forma de desenvolvê-la. Reduzida de infinitivo. Mas eu pulei isso aqui, que é a classificação dela. Qual é a classificação dela? Termo subordinado, esqueça a oração, pense no a isso. Termo subordinado a adjetivo e preposicionado, tabela na mão. Tem uma tabela aí com você. Tem de consultar. Tabela de correlação, tabela dos termos da oração e de suas representações. Termo subordinado a adjetivo e preposicionado só pode ser complemento nominal. Então, é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitiva. Ai, Tereza, socorro! Não, gente, olha só, vamos por partes. Oração porque tem verbo, olha o verbo esquecer. Subordinada depende da outra, se eu tirar essa primeira, a segunda faz sentido nenhum. Substantiva porque equivale a isso. Completiva nominal por quê? Subordina-se a adjetivo e está preposicionada. Se um termo se subordina a um adjetivo e está preposicionado, só pode ser complemento nominal. Reduzida, porque não tem conjunção, de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo. O melhor seria sistematizarem todo o processo. Vamos lá, a análise dessa aqui. O melhor seria, verbo ser, sistematizarem, verbo sistematizar. Primeira oração. O melhor seria, segunda, isso. Eu tenho um sujeito, mais um verbo de ligação. O que eu tenho depois? Um predicativo do sujeito. O melhor seria isso. O que quer que esse isso fosse, seria o predicativo do sujeito. Vamos lá. Oração, subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Vamos de um por um? Por que oração? Porque tem verbo. Por que subordinada? Porque depende de outra. Por que substantiva? Porque tem valor substantivo, equivale a isso. Por que predicativa? Porque exerce a função que um predicativo do sujeito exerceria. Sujeito, verbo de ligação, predicativo. Reduzida, porque não tem conjunção. De infinitivo, porque o verbo está no infinitivo. Tereza, desenvolva essa oração. Vamos desenvolver juntos? O melhor seria que o processo fosse sistematizado.
O melhor seria que se sistematizasse todo o processo. A empresa nos fez uma proposta, assinarmos um novo contrato. A empresa nos fez uma proposta, é uma oração. Assinarmos um novo contrato, olha, o verbo assinar é outra oração. Cada verbo é uma oração. Só que essa segunda oração equivale a isso. E eu estou explicando que proposta foi esta. É um aposto. É um termo de natureza substantiva, não é um termo de natureza adjetiva, que se vincula a outro termo substantivo para explicá-lo, especificá-lo. Aqui é uma explicação. Então, isso aqui é uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende da outra, substantiva, porque substituível por isso, apositiva. É a única oração substantiva, já estou antecipando o próximo assunto, que pode se separar da oração principal. Normalmente vem separada por 2 pontos. A oração principal é esta aqui. Ah, mas continue aqui, Tereza, vamos continuar juntos. Reduzida de infinitivo, porque ela não tem conjunção. Desenvolva, Tereza, vamos desenvolver juntos. A empresa nos fez uma proposta que assinássemos um novo acordo. Se eu colocar um que, eu coloco uma conjunção, certo? Se eu colocar uma conjunção, aí eu também vou flexionar o verbo em uma forma não nominal. Que assinássemos um novo acordo. Aí ela seria só uma oração subordinada substantiva a positiva. Última. O diretor proibiu os alunos de fazer manifestações políticas na escola. Verbos: proibiu, fazer. 2 orações. Primeira oração: o diretor proibiu os alunos. Os alunos é o objeto direto de proibir. Proibiu quem? Os alunos. Proibiu de quê? Esse de fazer é o objeto indireto, equivale a disso. Proibiu quem? Os alunos. Proibiu de que? Objeto indireto, só que é um objeto indireto oracional. Então vamos lá, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Não temos medo de nomenclatura, então vamos destrinchá-la. Por que é oração? Porque tem verbo. Por que é subordinada? Porque depende de outra. Se eu tirar a primeira, não vai fazer sentido só a segunda. Por que é substantiva? Porque substituir por isso, disso. Por que é objetiva e indireta? Porque esse disso teria função de objeto indireto. Por que é reduzida? Porque não tem conjunção, tem uma preposição aqui, que é a preposição regida pelo verbo proibir, mas conjunção não tem. E por que de infinitivo? Porque o verbo fazer está no infinitivo. Certo? Então, essas são as orações substantivas. Volto já já para fazer exercício.